A paz do Senhor Jesus Cristo. God bless you, friends around the world. We are here in Brazil preaching the gospel. Today is your day to receive Jesus Christ in your heart. Invite Jesus Christ to come into your heart and receive everlasting life. We're gonna pray for you very soon. Remember, you are a very important person to Jesus Christ. He wants to give you peace, love, and joy. Hermanos, hermanas de hablas hispanas, acá en Brasil, nosotros invitamos a todos ustedes para recibir a Jesucristo en tu corazón. Invita hoy mismo para que Jesucristo possa habitar en tu corazón. Nosotros estamos acá predicando la palabra de Dios. Enviamos saludos desde Brasil para todos los hermanos y hermanitas. Reciba la bendición, la sanación. Reciba hoy mismo la gracia de Dios. Queridos e amados irmãos, que bom estarmos aqui. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 24. Perdão, Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar. Veja, muitos procurarão entrar e não poderão. Você está vendo que pessoas vão estar se dedicando, como aquelas virgens que estavam brancas sem azeite. Chegaram tão perto da salvação, tão perto da porta. Você sabe que perder por 1 centímetro e perder por 1 quilômetro é a mesma coisa. Aqui nesse texto diz: dediquem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar, não conseguirão. Não é terrível, amados, você estudar para um vestibular e no dia da prova se atrasar, depois de tanto estudo, gasto, chegar atrasado? Não é terrível passar uma vida inteira na igreja e naquele dia ouvir do Senhor: apartai-vos de mim porque eu não te conheço? Para o fogo eterno e seus anjos. Seu lugar é com os hipócritas. Queridos, do lado de cá ainda há para se arrepender. O tempo da oportunidade é hoje. Hoje o Senhor nos chama para entregar a Ele o nosso coração, para que Ele possa restaurar e salvar. Sabe, para salvar o nosso coração é preciso cooperação inteligente, uma resposta continuada. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, através da fé. É verdade. Mas a Bíblia diz que se alguém retroceder e sair da fé, ele não tem essa junção. A graça, através da fé. Você está vendo? Deus não nos salva pela graça. Deus nos salva pela graça através da fé. Deus não salva apenas através da fé, mas pela graça. Aqui está a parceria. É muito importante compreendermos isto. Quantos que estão na porta larga, dizendo: mas eu sou evangélico, mas eu sou pastor. Naquele dia muitos dirão: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos. E ele vai dizer: mas eu não te conheço. Quem é que Deus conhece? A Bíblia diz: se alguém ama o Senhor, este é conhecido dele. Há uma ginástica espiritual, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este trabalhar diário da graça nos mantém salvos. Sabe? Somente o trabalhar diário da graça nos mantém salvos. Por quê? Se somos salvos pela graça através da fé, quantas vezes a fé se transforma em preocupação, não é, irmãos?
Quantas vezes a fé se transforma em mágoa, ressentimento, inimizade, mundanismo, carnalidade, soberba. Começou tão bem e, de repente, acabou expulsando o próprio Jesus que ele recebeu um dia no coração. Um dia casou com Jesus, no outro dia fez um divórcio. O Senhor não quebra aliança conosco, não é verdade? Mas a Bíblia diz que você pode extinguir o espírito, não diz? Extinguir o espírito, apagar a sua chama. É expulsar aquele que um dia você recebeu aos pouquinhos. Vai entristecendo, vai enchendo o coração de lixos, idolatrias, pecado, mundanismo, e não vai se arrependendo e não vai se limpando. Pouco a pouco acaba expulsando o Espírito Santo. Até que ele fica do lado de fora. Ele diz: eis que estou à porta e bato, para a igreja de Laodiceia. Por que ele estava do lado de fora batendo? Porque ele havia sido expulso da sua própria igreja. Há muitas igrejas que o Espírito Santo não pode falar, não pode se mover, somente atividades de homens, somente o que o homem permite. Ah, mas Deus é todo poderoso, sim. O Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Portanto, muitas vezes o que nós vemos, queridos e amados irmãos, é que o nosso Deus, ele é um perfeito cavalheiro. Ele não permitiu que Adão e Eva o traíssem e o abandonassem. Depois de Deus aparecer 2 vezes para Salomão, Salomão terminou a sua vida idólatra, adorando os 1000 ídolos das suas 1000 esposas. Melhor é o fim das coisas que o começo. Melhor é terminar bem do que começar bem, sabe? Quantos começam a vida cristã cheio de amor pelo Senhor? Começam a vida cristã orando, buscando, jejuando, e de repente eles acabam repensando e começam a misturar os ídolos, o mundanismo, a carnalidade, a mágoa, a impureza, e param de se arrepender. Uma das coisas que o diabo mais queria na nossa vida é que nós paramos de nos arrepender. Sabe, perder o temor do Senhor, não é? Então nós ficamos tão distraídos com as atividades do templo, ficamos tão distraídos com aquilo que nós achamos que precisamos, seja financeiro, ou na saúde, ou na família, que acabamos levantando isso como ídolo no nosso coração e acabamos quebrando nossa aliança de buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. Sabe? Aquele povo do deserto se cansou. Estamos cansados desse maná. Então, as pessoas tendem a se cansar de Deus. Eu louvo a Deus por Josué e Caleb não ter se cansado de Deus. Você já se cansou da Bíblia? Da oração? De estar com seus irmãos? Eu não quero estar com meus irmãos. Você já se cansou? Você já cansou do evangelismo? Do estudo bíblico? Isso é sinal de que está extinguindo o Espírito Santo, né? Só ele nos mantém motivados, né? Se você está motivado, isso é sinal de que você tem o Espírito. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando entra em nosso coração, em Gálatas 4:6, ele coloca um gemido. Abba, Pai. Em 1 Pedro 3:18, diz que Jesus morreu para nos levar de volta a essa comunhão onde Adão e Eva tinham na viração do dia. A palavra de Deus mostra realmente que o amor de quase todos esfriarão no último dia. Mateus 24:12, não é? O amor pelo pecado, mundanismo, carnalidade supera. Eu amo Jesus, mas eu amo mais o Palmeiras. Eu amo Jesus, mas eu amo mais o sexo fora do casamento. É isso que mexe comigo. Eu amo Jesus, mas eu amo mais o dinheiro. Entende como é? Quando Jesus é o segundo, ele não é nada na sua vida. Porque você é um idólatra. Então, quando o Espírito Santo está na nossa vida, lá em 2 João diz que o sinal de que o Espírito Santo está na nossa vida é a fome pela palavra. Você sabe que uma pessoa está saudável quando ela tem fome. Quando ela perde a fome, ela tem que comer na marra porque ela não está saudável. Aqui em 2 João, capítulo... 2 João só tem um capítulo. É no versículo 9. 2 João, versículo 9, diz que aquele que permanece no ensino, ele tem o Pai e o Espírito Santo. Você quer saber se uma pessoa ainda tem o Espírito? Ela tem interesse pela palavra, não pelo que ela precisa nessa terra. Mas ela tem interesse em Deus por causa de Deus.
Eu estou falando uma coisa louca, não estou? Buscar a Deus pelo que Ele é? Só quem é salvo faz isso. E em Filipenses 3,19 diz que todos aqueles que só pensam nas coisas da terra são inimigos da cruz de Cristo. Em Tiago 4,4 diz que aqueles que dizem que são evangélicos e se misturiam com o mundanismo sem arrependimento são inimigos da cruz de Cristo. Em 1 João 2,15 diz que aqueles que amam o mundo, eles são inimigos de Cristo e não verão o amor de Deus. Você já notou como tem cristãos que têm revelação da sua doença, têm revelação dos seus problemas e só falam disso o tempo todo? Mas não tem revelação do amor de Deus e não tem fé para receber a bênção? Mesmo que você force, mas elas não conseguem crer. Não conseguem receber. O sinal de que nosso coração está em Deus é que Ele consegue colocar fé em nosso coração, perdão. Ele coloca em nós uma coisa tremenda, que é ver o pecado como desnecessário. Você só vai ver isso nos salvos. Porque o mundo ele quer a bênção de Cristo. Sabe, a multidão seguia Jesus pelo pão, pelo leite. Mas um sinal de que uma pessoa é salva é de que ela vê o mundanismo como desnecessário, o pecado como algo menor do que Cristo. Ela consegue entender que ela não pode ter Cristo e o mundo e o pecado. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Há uma renúncia, há um jugo, é o jugo de Cristo. Então quando a pessoa ela pensa que ela pode ser cristã, mundana, cristã, idólatra, cristã e se misturando com o pecado, é porque ela não é salva, porque o Espírito não fala com ela. Porque aqui a palavra de Deus mostra claramente que um sinal de que uma pessoa não tem o Espírito é que a religião dela não livra ela do amor ao pecado. Ela ainda continua presa ao pecado. Aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 23, fala que a marca registrada daquele que não é salvo é que ele tem uma vida dupla, ele é uma fraude, ele não está arrependido, ele esconde o pecado, ele tem medo que os irmãos descubram, ele disfarça, mas lá no fundo, a sua disciplina, o seu cristianismo não o faz vencer a satisfação da carne. A sua carne continua. Aquele que é vencido pelo pecado é escravo do pecado. No céu não entra nada e contamina. Quando nós chamamos pecado, nos arrependemos de fato, o sangue de Jesus nos purifica. Mas quando brincamos com o pecado, por fim começamos a amar mais o pecado que o Senhor. Como foi perguntado para Philip Yancey: se eu pecar e pedir perdão, Deus me perdoa? Ele disse: claro que Deus perdoa, mas se você pecar, você vai morrer e não vai querer o perdão, você vai querer mais pecado, porque o pecado é como um poço sem fundo. Quanto mais você peca, um abismo chama outro abismo, mais você fica viciado no pecado. O pecado é altamente viciante e dá a impressão de alívio. Aqui nós vemos em Colossenses 2,23 que aqueles que vivem sendo vencidos pelo pecado, escondem o pecado, brincam com o pecado, são hipócritas. Em Lucas 12, capítulo 1, diz que cuidado em primeiro lugar com a hipocrisia, o fingimento. Todos nós temos fraquezas e falhas. Eclesiastes 7,20 diz que não há ninguém que faça sempre o certo e nunca erre, mas na verdade o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A diferença entre Davi e Saul não é que Davi não pecava, mas Davi temia o Senhor e respeitava o Senhor. E Saul escondia o seu pecado para debaixo do tapete. Deus não pode perdoar o fingimento. Deus não pode perdoar aquele pecado que você gosta e continua nele e esconde ele. Precisamos transformar em lágrimas o amor pelo pecado. Precisamos transformar diante do Senhor em lágrimas o amor pelo pecado, para que busquemos a Deus de todo o coração e o pecado possa sair da nossa vida. Ninguém vai se livrar do pecado gostando do pecado e escondendo o pecado. Ninguém vai para o céu misturado com os ídolos, com a carnalidade e o mundanismo, sem arrependimento. E hoje os pastores, 9 entre 10 pastores que pedem dinheiro, dizem que você pode ser um crente mundano, que Deus é amor, você está debaixo da graça e você, uma vez salvo, sempre salvo. Esse evangelho é amaldiçoado. Gera mornos que Deus vai vomitar. Tanto os pastores que pregam como as ovelhas que seguem este conselho. O que nós vemos claramente é que a marca registrada do salvo é que ele vê o pecado como algo abominável, que a sua carne gosta, mas algo com que ele luta com todas as suas forças. Né? Aquele que tem paz no pecado não tem o Espírito Santo.
Ou já teve ou extinguiu, ou nunca teve. Porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa que não é convencida e que acha que o pecado não dá nada, que tem nada a ver, ele não tem o Espírito. Uma pessoa que não consegue crer nas promessas de Deus e está sempre só pensando, falando, é porque a mente dela é mundana. Quando eu me misturo com o mundanismo, a minha mentalidade mundana é brecha, então o inimigo consegue fazer com que eu só veja problemas, dificuldade, fraqueza, falhas. Entendeu? Mas o que realmente Deus está tendo no meu coração é que a fé está crescendo. É de que eu consigo crer que já recebi, mesmo sem ver e sem sentir. Quero agradecer a você que participou desses momentos proféticos comigo. Quero orar com você, tá bom? Quero que Deus possa revelar essa palavra que nós falamos aqui no início. Porfiar e entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Há muita gente que está pegando tão leve com Cristo e com o pecado. Sabe, em cima do muro. Nem dizem que são satanistas e nem são cristãos. Nem amam Satanás, nem amam Jesus. Nem são cristãos, nem são anticristãos. A monidão, a indecisão, a indefinição. Pessoas em cima do muro. Pessoas que não têm fé para confiar nas bênçãos, não têm fé para perdoar, não têm fé para renunciar ao pecado. Sabe? Ficam protelando, procrastinando. Quando a Bíblia fala de tímidos, você já pensou nisso? O primeiro da lista lá. O primeiro da lista, em Apocalipse, que vai para o inferno. Você sabe que são esses? São aqueles que na hora de tomar uma decisão eles não tomam. Amanhã eu tomo, semana que vem eu tomo. Sabe a procrastinação? Sabe quando se faz um apelo para receber Jesus e a pessoa fala no próximo culto, mês que vem? Entende? Sabe quando a pessoa... Aqui em Apocalipse 21:8, o primeiro da lista que vai para o inferno é o tímido. Tímido não é aquele que ele é tímido assim, de dizer, eu não consigo falar que eu sou tímido. Não, tímido é aquele que não é arrojado no se entregar a Cristo. Ele não é arrojado na sua consagração, na sua entrega. Ele é reservado. Tímido é aquele vai e não vai, sabe? Tímido é o que fica em cima do muro, o indeciso, o morno. Ele quer Cristo. Mas ele não quer renunciar, ele não quer se converter, ele não quer fazer escolhas. E ele diz, não, eu faço lá na frente. Deus não gerou ainda, entendeu? Ele sabe que está errado. Ele sabe que se ele morrer, ele vai para o inferno. Não, mas ano que vem eu... Entendeu? Eles são os tímidos. Que na hora H não tomam decisão. E você sabia que não tomar decisão é uma decisão? É a decisão de não tomar decisão. Há muita gente que sabe, irmãos, que tem coisas que tem que sair da vida deles. Eles sabem. Mas eles dizem, tem misericórdia, Deus. Sabe, vai empurrando com a barriga, sabe? Eles não choram diante do Senhor, eles não jejuam, eles não dizem, Senhor, muda a minha vida, arranca isso da minha vida. Não. Deus é bom. Nem ata nem desata, sabe? É que nem Nicodemos, nem abre mão da religião, dos cargos lá judaicos, mas vai à noite lá para conversar com Jesus, pedir uma bênção. O povo, para pedir a bênção, era uma multidão, irmão. Mas o povo, para fazer escolhas e renunciar ao mundo, tomar a cruz, seguir a Cristo, você não imagina quanta gente abençoada nas igrejas, irmão, que não é salva. Porque a bênção, Deus é bondoso, mas a salvação é para aqueles que escolhem o Senhor. Deus já nos escolheu, mas agora precisamos escolhê-los para ter casamento, ou não é? Se um rapaz é de olho numa moça e ele escolhe ela para casar, já está meio caminho andado, ou não é? Quando o rapaz escolhe uma moça, só falta uma coisa. Ela escolhe ele também. Porque não pode ter casamento de um lado só, né? Jesus já nos escolheu. João 15,16. Agora,
Tem uma gente que fala assim, não, eu não vou escolher, eu vou ficar, o pecado é Jesus, entendeu? Não fazer escolha é escolher as trevas. Não, você não pode escolher Jesus e o pecado, não pode. Os pastores dizem que pode. Que você pode ser um crente mundano, que você pode ser um crente misturado com os ídolos, com o pecado, que não tem problema. Eles dizem que você pode. Com uma mão você pega Jesus, com a outra você pega o mundanismo, carnalidade, pecado, pronto. Aí você tem tudo, né? Tem o céu e todos os prazeres da terra. Não. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então esses pastores que dizem que você pode ser um crente mundano, misturado com os ídolos, e ser salvo, eles são Satanás transfigurado em anjo de luz. Aqui em Gálatas capítulo 5 fala muito claramente das obras que nos levam para o inferno. A Bíblia fala lá que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aí diz, herda sim, herda sim, herda sim. Lembra que a serpente, quando Deus falou assim, ó, se vocês fizerem isso, vocês morrerão. A serpente, Satanás quer dizer aquele que se opõe e contradiz, entendeu? Satanás quer dizer aquele que se opõe e contradiz. Então, Deus diz assim, ó, não faça isso que vocês morrerão. Satanás diz, não morre nada, não morre nada. Não morre nada, não morre nada. Ih, não morre nada. Dá nada, não dá nada. O que tem? Nada a ver. E que tem? Deus é bom, Deus é amor. Você está na graça. Pode pintar e bordar, uma vez salvo, sempre salvo. É o evangelho de Satanás. Então a Bíblia vem e diz, em Gálatas 5, que os que fizerem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Sabe o que os pastores dizem? Pode fazer e você vai para o céu. Pode fazer. Não dá nada. Você pode fazer e você vai para o céu. E a Bíblia diz aqui em Gálatas 5 que os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. A menos que se arrependam com orações, lágrimas, jejuns. Porque Deus perdoa quem se arrepende de verdade. Não é da boca para fora e continua fazendo, não. Não. Esse negócio de me perdoa, Deus da boca para fora, não. Arrependimento é querer largar. E Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa com a intenção de largar. Não é confessar com a intenção de continuar. Eu peço perdão, mas eu vou continuar. Isso não é arrependimento. Pode ter até que você faça, mas você não tem plano disso. Em Romanos 13:14 diz que nós não fazemos provisão para a carne. Vou dar um exemplo. O rapaz começou a ir para a igreja e ele tem fraqueza sexual, né? Ele se masturba. Aí ele pede perdão e diz, Senhor, eu não quero mais fazer isso, me liberta. Eu não quero nunca mais fazer isso. Lá no coração dele ele decide, nunca mais vou fazer isso. Aí ele vai lá e faz de novo. Deus perdoa? Perdoa. Porque ele não planejou aquilo, nem quer aquilo. Ele está lutando contra aquilo. Entende? Mas se alguém disse assim, eu me perdoa, mas eu vou continuar fazendo, ele não é salvo. Aqui está, ó. Gálatas capítulo 5. Aqui as obras que é porta larga, que os pastores dizem que pode fazer, que não dá nada. Tem muitos pastores aí na igreja que dizem que não dão nada, sabe? Deus é amor. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5:19. Impureza, prostituição, impureza e lascívia. Aqui está falando de pecados contra o corpo. A impureza, pensamentos impuros, pornografia, sexo fora do casamento, masturbação, namoros indecentes, tocar no corpo da pessoa que não te pertence. Porque o corpo do solteiro pertence ao Senhor, né? O corpo do solteiro pertence ao Senhor. Então quem toca no corpo do solteiro, ele está tocando naquilo que... Porque Jesus com o seu sangue comprou todas as pessoas, sabe? Jesus lá na cruz comprou todas as pessoas. Todos pertencem a Cristo. Nem todos se entregam a Cristo, mas todos pertencem a Cristo. Cristo comprou tudo. Todas as pessoas pertencem a Cristo. Ele comprou a todos com o seu sangue. Então quando uma pessoa não sabe que o corpo dela pertence a Cristo, ela fala, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Ela não sabe que o corpo não é dela. Porque se ela não entregar o corpo dela a Cristo, quem vai tomar o corpo dela é Satanás. Casa vazia entra sede. O corpo é meu, não estou fazendo mal para ninguém. Eu dou o meu corpo para quem quiser. O que ela não entende é que o corpo não é dela. O corpo é de Cristo. E por se negar a entregar a Cristo na pureza sexual, ela diz, o corpo é meu, ela pensa que é dela, mas não é. Aí é o seguinte, é impossível você tocar no corpo de uma pessoa que nem o teu marido, a tua esposa,
e você não passar demônios. Porque o sexo fora do casamento ele é amaldiçoado, ele é brecha. Entendeu? É impossível você fazer um sexo oral, sexo anal, você fazer um sexo com uma pessoa, tocar no corpo dela e não passar um demônio para ela e não entrar um demônio em você. É impossível. Impossível. Porque a impureza é brecha e os espíritos imundos aproveitam. Assim como a pureza é condição sine qua non para que o Espírito Santo, pureza, Espírito Santo, a primeira coisa, Espírito Santo quer dizer o quê? Pureza. A primeira coisa, pureza, Espírito Santo. Espírito Santo, pureza. Santo, puro. Espírito Santo, pureza. Espíritos imundos, imundícia, pecado, imundícia. Espíritos imundos, imundícia, pecado. Tão certo como o Espírito Santo opera na pureza pelo sangue de Jesus, os espíritos imundos como moscas vêm aonde há imundícia. Aonde há imundícia há espíritos imundos. Então, é impossível haver, por exemplo, se seus olhos forem contaminados, então seu corpo será trevas. Então, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, maliciosa, um demônio entra pelos olhos dele e causa enfermidade, problemas financeiros, entende? Porque a prostituição e problemas de saúde e problema financeiro andam juntos. Como se diz, né? Espírito de prostituição, de doença e de dívida. Estamos falando de coisas fortes, né? Esse evangelho é popular? Claro que não. Esse evangelho é pregado por aí? Claro que não. Quem prega isso aí não vai ter dizimista andando com ele, né? Qual dizimista que vai querer andar com um pastor que prega isso? Se eu prego isso, quem que vai querer andar comigo? Quero nem ouvir esse pastor, eu vou deletar ele. Eu vou me desinscrever do YouTube dele, vou bloquear o WhatsApp. E vou chegar no Facebook lá e vou desfazer a amizade, porque eu não quero ouvir essa palavra. Eu não quero ouvir a verdade. Entende? As pessoas, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens terão comichão nos ouvidos e fugirão da palavra verdadeira e procurarão mestres que apoiem o seu pecado. Eles não querem conselho, eles querem apoio para o pecado. Então é impossível, queridos, é impossível uma pessoa tocar no corpo da outra sensualmente. Por isso que roupa sensual desperta demônios. O demônio da sensualidade, que faz com que a mulher coloque uma roupa cavada, transparente, sensual, né? Ou um homem com uma roupa muito cavada, sunga. Por quê? Porque a sensualidade desperta o interesse. E quando a pessoa olha interessada, o demônio entra pelos olhos. Entendeu? Então a prostituição, aqui está dizendo que os que fazem tais coisas não terão o reino dos céus. Você acredita na Bíblia? Você acredita na Bíblia? Pois não herdarão o reino dos céus. Vamos lá. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aí o diabo e os pastores falsos dizem, herdará, herdará, herdará. Namoros escandalosos, sexo fora do casamento, prostituição, masturbação, tocando no corpo da namorada, tocando em revista pornográfica, indo no grupo das pessoas do mesmo sexo. Ah, não dá nada, pastor. Deus é amor, eu estou debaixo da graça, ela me julgue. Tá entendendo? Aos devassos Deus julgará. Mas cabe a mim a tarefa de estar aqui pregando a verdade, porque Deus se agrada de mim quando eu prego a verdade, amém? E eu só tenho uma plateia, Deus. Se eu agradar a Deus com essa mensagem, para mim já tá bom. Então aqui está falando de prostituição, impureza e lascívia. A prostituição é pecar aqui e ali de forma sexual. Depois vem a impureza, que a pessoa fica só lembrando e pensando naqueles atos, né? E aí a lascívia, ela fica viciada em sexo. Você não imagina, irmãos, a maioria dos pastores são viciados em pornografia e em sexo. Sabe o que eles passam quando eles põem a mão sobre esse espírito? Se as pessoas não estiverem cobertas com sangue, porque ele passa o espírito que está nele. Você sabia que a palavra é espírito? E o pregador pode estar falando a palavra, mas se ele estiver endemoniado, ele passa espírito. Se você estiver sujo e passar um pão para a pessoa, você vai alimentar ela ou vai passar bactéria? Fala para mim. Se você estiver com a mão cheia de infecção, de enfermidade, e der um pão para o mendigo,
e se colocar tua mão cheia de bactérias, você vai dar comida ou você vai dar doença pro mendigo? Fala para mim. O pão é alimento, é ou não é? O pão é alimento, é ou não é, irmãos? É alimento. Mas se a tua mão estiver infectada, o alimento passa a ser veneno, é ou não é? A palavra é alimento. Mas se o pregador estiver endemoniado, o espírito que está nele vai junto com a palavra. Os fariseus não pregavam a palavra? Porque você não libera apenas conteúdo, você libera o que você é. Você libera o espírito que está em você. Entende? Por isso que tem que ter o coração limpo, a mão limpa, coberto com sangue. Porque senão você vai querer abençoar as pessoas. Vou dar um exemplo, irmão. Se eu tiver uma doença infecciosa, eu chegar bem perto de você para orar por você. Quero orar por você. Mas se eu tiver uma doença infecciosa, eu vou passar para você oração ou infecção? Fala para mim. Se eu tiver uma doença venérea mortal, por exemplo, um AIDS, um exemplo, e eu pegar minha namorada e querer dar amor para ela, eu vou dar amor para minha namorada. Amor, não é? Mas se eu tiver infectado, o que eu passo para ela? Amor ou doença? Fala para mim. Portanto, você não passa o que você fala. Você passa o espírito que está em você. São espíritos transmissíveis. É claro que se a pessoa está coberta com o sangue de Jesus, não passa para ela. Mas como muitos cristãos são desconcertados, se o pastor estiver contaminado, passa para o rebanho inteiro. Entendeu? Se o pastor for maçônico, passa um gás que esse povo não se converte. Se o pastor tiver em adultério, ele passa. Se o pastor tiver na avareza, ele vai gerar um monte de avarento. Se ele tiver promíscuo, ele vai gerar um monte de membros que caem em pecado sexual. Cada um gera fruto segundo a sua natureza. A Bíblia diz que pelo fruto você conhece as árvores, entendeu? Um pastor que teme ao Senhor vai gerar um povo que teme ao Senhor. Um pastor dinheirista vai gerar um povo que corre atrás de dinheiro. Um pastor que teme ao Senhor vai gerar um povo que teme ao Senhor. Um pastor falso vai gerar um monte de hipócritas. Estamos falando de coisas tremendas, né, irmãos? Portanto, não adianta falar. É preciso temer ao Senhor. Aqui diz, prostituição e impureza lascívia. Você acha que se eu tiver uma vida suja, escondida, que ninguém está vendo? Os membros da igreja não estão vendo. Mas o demônio está vendo, Deus está vendo. Se eu tiver uma vida suja, eu vou poder ajudar as pessoas? Então, sem renúncia e cruz, irmãos, nosso ministério é zero. Eu posso saber um monte da Bíblia. Eu posso conhecer a Bíblia. Eu posso pregar bem, eu posso ter dons. Mas se eu estiver contaminado, a palavra sai contaminada da minha boca. Se eu estiver sujo, se eu não renunciar à imundícia, o espírito imundo age através das minhas pregações. Veja a importância daquilo que é secreto. Você viu como Deus dá valor àquilo que é secreto? Os piores pecados são os secretos, irmãos. Ele diz, quando você orar, ninguém saiba. Não fique orando para os outros saber. Quando você jejuar, ninguém saiba. Quando você der oferta, ninguém saiba. E o respaldo de um ministério é aquilo que ninguém está vendo. Aquilo que eu sou em quatro paredes, aquilo que eu sou no banheiro, aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Esse é o respaldo se Deus vai fluir na minha vida ou não. Não adianta eu querer enganar o povo. O povo não tem câmera, aqui não é Big Brother. O povo não sabe o que eu faço. Mas se eu não for sincero diante dos olhos do Senhor, o diabo vai bater em mim e vai bater naqueles que eu ministro. Forte, né, irmãos? Deus tem mantido em pé pela misericórdia. Porque uma pessoa solteira neste mundo de hoje, pessoa que namorava 3 ou 4 meninas num dia, que vivia
de forma promíscua desde a adolescência, não, desde a infância. Quando eu tinha 6 anos. 6 anos, uma menina chamada Flor de Lis me forçou a fazer sexo com ela. Tinha 6 anos. Então, desde a minha infância, sempre envolvido com sexo. Sexo, quando eu era criança, bastante. Porque depois que entrou essa brecha aí, entendeu? Então, eu vivi uma vida de impureza sexual dos 6 até os 27 anos. Foram 21 anos. Porque 27, quando eu tive 27 anos eu conheci a Cristo, entendeu? E o fato de hoje eu poder vencer isto é um milagre. E que essa unção que sobre minha vida vai sobre a tua vida, amém, irmão? Porque o fato de hoje eu estar vivendo isto é para mim um dos maiores milagres diante dos meus próprios olhos. Porque eu não conseguia viver sem isso. Para mim, antes o sexo era muito importante. Muito importante. Aqui diz: prostituição, impureza e lascívia. Na verdade não fui eu, né, Kátia? Foi a Flor de Lis, né? Uma menina, né? Acho que ela tinha uns demônios. Ela era da igreja. A mãe dela era da igreja. Eu morava na fazenda, entendeu? Aí depois eu fiquei curioso, né? Mas me fez mal. Aí na minha adolescência fiz muita coisa errada. Fiz sexo com meninos, com tudo. Mas graças a Deus que Deus me libertou, entendeu? Hoje, o que eu quero é a pureza de Cristo. O que eu quero hoje é conhecer a Jesus. É ter mãos limpas e coração limpo. O meu passado não existe mais. Aquele Carlos lá morreu. Não existe mais. O que existe hoje é uma pessoa que ama Jesus. Pelo milagre. É um milagre. Irmão, se há um milagre, este é um milagre. Se há um milagre na minha vida, este é um milagre. Este é um milagre. Eu não conseguia ficar sem namorada, tinha 2 ou 3 namoradas. Quando eu vim para o Senhor, quem tirou de mim esse desejo de ficar, sabe? O Senhor me separou para Ele. Hoje estou tranquilo. Já nem saber. Se Deus quiser que eu case, até posso casar, não tem problema. Graças a Deus não tenho problema homossexual, não tenho problema ter medo de mulheres. Não tenho traumas. Não. Se tiver que casar, eu caso. Normal. Entendeu? Não é trauma, não é problema. É milagre. O fato de eu não casar não é que eu tenho trauma de mulher. Não. Não é que eu gosto de homem. Não, não é isso. É que Deus me separou, como fez com o apóstolo Paulo, entendeu? Ele fez um milagre na minha vida. É isso. É um milagre. E milagre não se explica, né, irmão? Aqui diz assim, continuando a lista. A lista aqui, ó. Idolatria. Quanta gente, irmão, que adora cantores de rock, música do mundo, filmes de terror, times de futebol. Né, Kátia? Idolatria. Crê em Jesus, mas crê nos santos. Crê em Jesus, mas crê no horóscopo. Crê em Jesus, mas crê no... Tanta coisa, idolatria, né, Kátia? A Kátia me conheceu, né, Kátia? Quando eu ainda era um idólatra, né, Kátia? A Kátia me conheceu nessa época que eu vivia lá no som com um monte de menininhas lá. Meu Deus. Enganando as menininhas, Kátia. Idolatria, feitiçarias. Feitiçaria, a Bíblia diz que a rebelião é pecado de feitiçaria. Não é que eu sou forte e corajoso, não. É para a glória do Senhor, Verônica. Para mim não é honra contar que eu fui um pecador. Para mim não é honra contar. Para mim, a minha alegria é saber que o Senhor me libertou mesmo. Entendeu? Não é honra para mim contar que eu era um monstro.
Eu glorifico a Deus. Aqui diz, feitiçarias. A Bíblia diz que os que fazem tais coisas terão reino dos céus. Hoje diz, não, você pode ser um idólatra. Você pode ter um coração corintiano que você vai ser salvo. Mas Deus não divide a sua glória. Ele diz que toda honra não dê glória para os homens. Adorará mais a criatura do que o Criador. Somente o Senhor teu Deus adorará, só ele dará culto. Exatamente, Kátia. Tudo que não é de Deus é idolatria, né? Olha aqui. Vamos continuar? Inimizades. Você pode ter inimizade e você vai ser salvo. Aqui diz que não. Aqui diz que não. Se você tiver inimizade, tá com mágoa de alguém, com raiva de alguém. Aqui diz, ó. Inimizade. Os que fazem tais coisas não entrarão no reino dos céus. Aqui está dizendo que não entrarão no reino dos céus. Aqui está dizendo. Mas ele diz, não, pode ter inimizade sim. Pode ter ódio, raiva, mágoa, ressentimento. Pode estar brigado com alguém. Você pode estar brigado com alguém que você vai ser salvo. E aqui está dizendo que não. Ué, quem será que está com a razão, irmãos? A Bíblia ou esses pastores que dizem que não dá nada? Porfias. O que é porfias, irmãos? Disputas, competições. Eu quero ser melhor que você, eu competir com você. Eu querer receber um troféu, uma medalha e mostrar que eu sou maior, impressionar você, eu ser grande, importante, aplaudido, soberba. Porfias, disputas, competições. Aqui está dizendo que os que fazem tais coisas darão céus. Pastor, mas o vestibular não é uma competição? É uma competição e Deus vai dar o que é teu, não o que é o do outro. Mas fazer uma ficha de trabalho não é uma competição? Quem que vai... Não, a vaga que for tua, você vai ser tua. Existe competição que ela é legítima. A competição que é legítima é o teu lugar ao sol. Agora, eu colocar uma luva de boxe e competir com você, aí não é legítimo, porque Deus não mandou eu dar soco na tua cara nem disputar com você. A Bíblia diz que o maior servirá ao menor. É para mim cooperar, para mim ajudar você. Não para mim competir com você e ser maior que você, porque aquele que se exalta será humilhado. Tá aí. Esse não é o Espírito de Deus. O Espírito da competição ela está no contrário do Espírito de cooperação e misericórdia. É impossível ser humilde e misericordioso se eu competir com você, porque eu vou querer ser melhor e ganhar de você. E na humildade todos ganham. Ninguém tem que competir com ninguém. Deus não me fez para competir com você. Deus me fez para lavar os seus pés. Então esse não é o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito Santo entende isso, mas quem é da carne diz, que loucura, pastor. Você tá louco? Você bebeu... veneno? O que aconteceu na tua cabeça, pastor? Bom, quem é espiritual entende o que eu estou falando. Ô, Leonor, escreve aí, o cachorrinho tá bem? O cachorrinho do Luca tá bem? Escreve aí embaixo. Emulações. Aqui fala de ciúmes, marido ciumento, que fica brigando. Ciúmes, inveja, cobiça. Aí olha o corpo do outro e deseja que nem um vampiro. Entendeu? Ira. Tem pessoa que é nervosinho. Brabo. Irritadiço. Violento com as palavras. Causa terror. Pais que só falam gritados com seus filhos têm medo deles. Entende? Esse não é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Satanás. E diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então aqui está. Está aqui, ó. Ira. A ira briga-se no coração do tolo. Pode ser sim, pode ser irado. É que eu sou da minha natureza. Não, a natureza de Cristo não é irada, não. Os irados, aqui diz que os irados não herdarão o reino dos céus. E vocês estão dizendo que vai ser salvo. Mas a Bíblia diz que não. Aqui pelejas, né? Competições, dissensões, são divisões. Que bom. Então ele está se recuperando, né? Graças a Deus, Leonor. A gente fica feliz por esse milagre, né? O cachorro comeu veneno de rato, irmãos. O cachorro do Luca saiu lá do quintal e comeu veneno de rato. A Eleonor e eu oramos. Eu e a Eleonor oramos, o cachorrinho não ia morrer. Aí o cachorro estava gritando de dor, mas agora o cachorrinho já dormiu e vai acordar bom, né, Eleonor? Depois você testemunha. Quem sabe até de noite você já tem o testemunho para contar, né, Eleonor? Heresias. Aqui está falando que heresias contamina, que quem prega heresia não será salvo. Ele diz, não, pode participar de seita, que não dá mal nenhum, não tem mal nenhum. Aqui está dizendo.
Aqui está dizendo que heresias, que os que fazem essas coisas não terão reino dos céus. Heresia é o suficiente para ir para o inferno? Heresia é pregar outro evangelho e dizer o que Cristo não falou. A Bíblia diz que aquele que falar o que Cristo não falou, que aumentar, será aumentado as pragas. E aquele que tirar algo da Bíblia dizendo que não é pecado, que a Bíblia diz que é pecado, ele tirará o nome dele do livro da vida. Isso é muito sério, né? Aqui está dizendo heresias, invejas, homicídio. Homicídio não é só você matar a pessoa. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida, né? Então, homicídio é você ter ódio de alguém, você desejar a morte, você desejar que a pessoa se dê mal, quebra a cara. Aqui está, homicídio. É você torcer para que a pessoa sofra e se estrepe na vida. Homicídio. Bebedeiras, irmãos. Tanto a pessoa que ela é evangélica, mas ela é misturada com drogas, misturado com bebedice, misturado com música do mundo. Aqui está dizendo que não é reino dos céus. Essas orgias aqui não. E glutonarias, pessoa que vive para comer. Aqui está dizendo que não serão salvos. Aqui, no caso de írios, pode entrar tumulto também. Aqueles que gostam de fazer partidos políticos, tumulto, sair na rua quebrando, assustando as pessoas, colocando terror, colocando tumultos, quebra-quebra. Não herdarão o reino dos céus. Aqui está escrito que não herdarão. Né? Assim ele vai avisando você, Leonor. Ele vai avisando você e você vai acompanhando. Porque eu penso que só o fato do cachorro ter dormido já mostra que está aliviando, né, Leonor? Glória a Deus por isso, né? Queridos, eu quero orar com você, porque essa palavra foi muito forte, não foi? Os pastores que dizem que isso não tem importância, eles estão enganando você. Saia dessa igreja correndo. Pare de dar dinheiro para esses pastores que dizem que pecado não leva para o inferno. Deus já te perdoou, pode pecar. Não. Fuja desses pastores, irmãos. Fuja desses pastores que dizem que você pode continuar no pecado. A Bíblia diz que Deus nos salva dos pecados, não nos pecados. Querido, se Deus tem me ajudado, Ele pode ajudar você também. O que eu recebi, eu te dou em nome de Jesus. Em Cristo, amém? Se Cristo me fez vencer, há uma atmosfera. Eu quero que você vença também. Por se alguém é vencido, é escravo do que ele é vencido. Eu quero orar agora, com muito amor por você. E para todo você que vai entrar nessa live no gravado, eu vou copiar essa live e colocar no YouTube também, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos ter uma live no YouTube. Daqui 1h15 minutos, né? Eu vou comer alguma coisa. Depois nós vamos gravar uma live no YouTube que vai ser uma bênção. Quem crê que Deus vai fazer uma obra hoje à noite? Obrigado por você que participou dessa live. Pai, eu uno minha fé com essa pessoa. Que o teu shalom, que a tua paz, que a tua pureza, que a tua unção, que a tua cura, que a tua provisão, que todas as áreas sejam limpas agora. Tudo santo. O Senhor não opera onde há imundícia, fingimento, pecado escondido. Pai, sem santificação ninguém verá o Senhor. Pai, limpa essas pessoas agora. Não só do pecado, mas do amor ao pecado. Limpa todos nós, não só do pecado, mas do amor ao pecado. Não só queremos ser perdoados, queremos pelo poder de Deus parar de fazer isso. Ajuda cada um que entrar nessa live, Pai, a ser um vencedor. Não um fingido, não um caído, mas alguém que vence a carne e o mundo do diabo. Porque o Senhor nos ungiu para vencermos, não para sermos vencidos. O Senhor nos salvou para sermos livres. Olhe, Senhor, liberta a cada um de nós de tudo aquilo que são resíduos da queda, tudo aquilo que não te agrada. Limpa-nos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero agradecer a você que participou dessa live. Se você puder, compartilhe ela, vai ajudar outras pessoas também, que podem estar sendo enganadas. Compartilhe essa live. E espero você às 11 horas, para junto nós orarmos. Vai ser muito bom. Hoje é dia 65, irmãos. 65 dias aos pés de Cristo. E cada dia estamos mais fortes, né, Alana? Nossa irmã Elenir, nosso irmão Guilherme, os irmãos que estão aí, nossa irmã Elisete, Margarete, Leonor, todos vocês. Que Deus te abençoe. Obrigado pela atenção. Ore por mim que eu oro por vocês e juntos caminhando para o céu. Porque Jesus é o nosso alvo, o nosso tesouro.
o nosso galardão. Jesus, nós não abrimos mão. Um grande abraço, Jesus te ama. Deus te abençoe.